Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. Eu sou Marcelo Rainha e nós vamos conversar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem e problemas de probabilidade, claro. Mais uma vez, a maioria dos problemas de contagem, gente, você pode resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. A gente está nessa conversa assim, então vamos lá. Bom, vamos apresentar dois problemas, sempre aquele esqueminha, gente. Esses dois problemas que estão aí servem para quê? Você tenta resolver sem me ver, vai lá, pensa um pouquinho e depois você volta nesse vídeo para olhar o gabarito e resolver junto comigo, beleza? Então, o problema é o seguinte, nós temos 4 administradores, você está numa empresa, né? Então, estamos numa empresa, 4 administradores, 3 economistas e 2 engenheiros. Essa empresa tem administradores demais, né? Mas enfim. E o problema que a gente quer resolver é exatamente esse, ó. Podem ser dispostos em uma fila de maneira que as mesmas profissões fiquem juntas, né? Eu quero determinar esse conjunto. De quantas maneiras eu posso organizar uma fila de tal forma que as mesmas profissões fiquem juntas. Então eu tenho administrador, economista e engenheiro, beleza? Você vai ver a estratégia para resolver isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E depois um probleminha um pouquinho mais difícil, você vai ver que esse probleminha aqui é um pouquinho mais difícil, esse 2, botar um asterisco nele, de quantas maneiras a gente pode organizar essa fila, né? A gente pode... as pessoas podem ser dispostas nessa fila de maneira que os engenheiros não fiquem juntos. Então, assim, vocês vão perceber que esse problema é um pouquinho mais delicado que o problema de cima, tá? Mas a gente vai fazer um probleminha de cada vez. Vamos para o nosso primeiro problema. A gente tem 4 administradores, 3 economistas e 2 engenheiros. A ideia, gente, é organizar de tal forma que a gente pense em bloco, beleza? Ou seja, que os administradores, eles fiquem juntos, né? Eu tenho que os administradores fiquem juntos, os economistas fiquem juntos e os engenheiros fiquem juntos. Então, pensando no princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 blocos. 1, 2, 3. Só que o primeiro bloco, ele é dividido em 4 partes. 1, 2, 3. Então, tenho parte 1, 2, 3, 4. O segundo bloco, ele é dividido em 2 partes e o terceiro bloco é dividido em uma. Então, a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem em todos. Como eles estão juntos, eu tenho 3 blocos, mais uma vez. Quantas escolhas eu tenho para o primeiro bloco? 3. Porque pode ficar administrador, engenheiro e economista. 3. Quantas eu tenho para o segundo bloco? 2. Quantas eu tenho para o terceiro bloco? 1. Quando a gente tem uma disposição sobre isso, vou fazer um pequeno comentário aqui. Quando a gente tem, por exemplo, 5 vezes 3 vezes 2, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso daqui é a mesma coisa que 5 fatorial, tá? 5 com esse pontinho de exclamação a gente chama de 5 fatorial. Então, ao invés de escrever isso desse jeitinho aqui, que eu estou apresentando para vocês, a gente vai dizer que isso aqui é 3 fatorial. Bom, digamos que as coisas estivessem organizadas já. Observa o seguinte, independe quem vai ficar em que bloco. É o bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Independente de quem vai ficar em cada bloco, eles se movem em bloco. Agora, os administradores, eles podem se organizar como eles quiserem aqui dentro do primeiro bloco. Ou seja, eu tenho quantas possibilidades, pensando só nos administradores, eu tenho quantas possibilidades de escolha, né? Quantas possibilidades de escolha só nos administradores para a primeira posição deles? 4. Quantas para a segunda posição? 3. Quantas para a terceira posição? 2. E quantas para a última posição? 1. Então, quando eu olho só os administradores, eu tenho 4 vezes 3
vezes 2, vezes 1. Isso daqui também é conhecido como 4 fatorial. Seguindo o mesmo raciocínio análogo, para os engenheiros, eu tenho 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Engenheiros não, perdão, para os economistas, né? Para os economistas. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 2 vezes 1, que é o nosso 3 fatorial. E a última é o 2 fatorial, né? Porque eu tenho 2 possibilidades vezes 1 possibilidade, que é 2 fatorial. Resposta final, eu tenho o princípio fundamental da contagem, manda eu multiplicar todas essas possibilidades aqui. Então, eu tenho... Observa o seguinte, Marcelo, por que num problema anterior você dividiu, aqui eu não divido? Aqui, nesse momento, a ordem não importa. Então, quando a gente avalia esse tipo de situação aqui, onde a resposta é isso, eu tenho que a ordem não importa. Beleza? Então, é esse cuidadinho que eu tenho que tomar aqui. Então, fazendo todas as multiplicações aqui, a gente chega ao resultado, né? 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. Que dá, você pode fazer na sua calculadora aí, 1728. Então, esse seria, por exemplo, a maneira, né, de colocar, de dispor os funcionários, né, os 9 funcionários dessa... 9? Não, os 10 funcionários... Não, 9. 5, 2. Os 9 funcionários dessa empresa em uma fila de forma que as profissões fiquem juntas, beleza? Então, agora a gente vai pensar no outro problema. Mais uma vez, esse é um pouquinho mais delicado. Eu quero que os engenheiros não fiquem juntos. Observa o seguinte, se eu quisesse organizar de quantas maneiras possíveis eu posso organizar esses caras numa fila, eu vou pensar o total que a gente tem de pessoas aqui são 9. Então, para organizar esses caras numa fila, basicamente é só colocar eles na fila de 9 pessoas. Então, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? E isso é o nosso famoso 9 fatorial. Isso eu estou organizando todo mundo numa fila a Bangu. Agora, eu quero que os engenheiros não fiquem juntos. Isso é uma relação interessante, porque o que eu tenho é que eu só tenho 2 engenheiros, então não pode estar um aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, digamos que o engenheiro esteja na primeira posição. Significa que ele não pode estar na segunda. E se ele estiver, né, lá na última posição, o engenheiro estiver na última posição, ele também não pode estar na antepenúltima. Então aqui eu já vejo que eu tenho que analisar 2 casos, tá? Por isso que eu falei que esse caso era um pouquinho mais delicado e mais interessante. A mesma coisa vai acontecer se o engenheiro estiver no meio. Porque se o engenheiro estiver no meio, o parceiro dele ele não pode estar nem nessa posição e nem nesta posição aqui. Então a gente vai, né, analisar a contagem avaliando esses 2 casos. O primeiro caso é quando o engenheiro está na ponta e o segundo caso é quando o engenheiro está no meio. Mais uma vez, isso é uma técnica para a gente tentar entender um pouco melhor como funciona o princípio fundamental da contagem. Tá? Então, assim, quando você tem um problema desse tipo, você utiliza esses artifícios, tá bom? Então, vamos para o primeiro caso, um engenheiro na ponta. Eu já dei a resposta aqui, mas vamos entender por que isso aqui está aqui, né? Bom, quantas possibilidades a gente tem para essa casa aqui? A gente tem 9 pessoas no total, só que eu já gastei uma, beleza? Que é o engenheiro, logo eu tenho 8. Mas essa primeira casa aqui, assim como essa primeira casa aqui, o que vai acontecer com ela? Eu não posso ter um outro engenheiro. Então, dos 8 que me sobraram, na verdade, eu só tenho 7. Assim como aqui, dos 8 que me sobraram, eu só tenho 7. Tudo bem? Então, a gente vê que eu tenho 2 casos.
Agora, eu já gastei 2 pessoas. Quantas pessoas eu tenho para essa casa aqui? Qualquer uma. Ah, quantas pessoas me sobraram? 7 pessoas. Eu gastei a primeira o engenheiro e a segunda do cara que não pode ser um engenheiro. Aí nas outras eu tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mesma coisa. Gente, olha só. Ah, Marcelo, como é que tu tá tirando esse 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Você pergunta ao tracinho. Eu já escolhi 2 pessoas atrás. Quantas opções o tracinho tem aqui? Quantas opções esse tracinho escolhe? Ah, eu tenho só 7. Ah, já escolhi 3. Quantas sobraram? 6. Então esse tracinho aqui só tem 6 escolhas. Ah, já escolhi 4. Então esse tracinho só tem 5 escolhas, assim sucessivamente. Mesma coisa agora para o tracinho de baixo. A gente está indo só de trás para frente. Tenho 7 aqui, então aqui eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. Calma aí. Perdão, começa de 7, né? Falha minha aqui. Vou botar o 7 aqui na ponta. Para ficar bonitinho, é melhor botar o 7 embaixo, né? Vamos fazer o 7 embaixo. Muita calma nessa hora. Então, ó, 7, 6, 5, 4. Aí aqui é 3. E aqui é 2. Aqui é 1. Beleza? Ou seja, para essa primeira aqui eu tenho 7 vezes 7 fatorial. E aqui eu também tenho 7 vezes 7 fatorial. É claro que, assim, eu botei esse vezes 2 aqui exatamente por conta dessa conta. É esse mais esse, como os valores são iguais, dá 2 vezes. Bom, isso a gente finalizou o primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso. Gente, contagem. Não é assim, tem uma receita de bolo, esse exercício vai ser sempre feito dessa forma. Gente, não. Contagem, cada caso é um caso, cada problema é um problema e funciona desse jeito, beleza? E a minha solução, de repente, foi diferente da sua solução. O importante é meio que a resposta final ser igual. Mas assim, a maneira que você contou pode ser diferente da maneira que eu contei e tá tudo certo, tamo junto. Vamos voltar. Ó, eu tenho aqui, ó, o caso 2. Agora o engenheiro está no meio. Eu já dei a resposta aqui, mas vamos fazer isso com muita calma. O lance é, eu não posso ter um engenheiro nessa ponta. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 7, porque eu tenho 9 no total, já gastei o engenheiro, fiquei com 8, e não posso ter o outro engenheiro naquela posição ali. Fiquei com 7. Essa posição aqui, eu já gastei alguém na primeira posição, ela não pode ser um engenheiro, tá? Então já gastei alguém e não pode ser um engenheiro. Ou seja, eu tenho menos 3, 9, só me restaram 6. Agora, os outros, vai daí por diante. Porque 9, só para ter certeza que eu tinha 9, aqui eu tenho... Tirei 1, não pode ser um engenheiro, 7. Aqui também ficam... agora aqui, ó, 6. Tenho 9, 8, não pode ser um engenheiro, 7. Ali eu já gastei 1, também não pode ser um engenheiro, 6. Então eu tirei 3. Aqui é 6. Beleza. Agora eu tenho 6 vezes 5, né? Isso é tudo contagem. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, na nossa continha aqui... rapaz, será que eu fiz essa conta errada aqui? Não. Calma, muita calma nessa hora. Eu tenho 7 vezes 6 vezes 6 fatorial. Então, isso aqui não tá bom. Vamos lá. 7 vezes 6 vezes 6 fatorial. Essa é essa conta que está aparecendo aqui. Só que aqui eu tenho interessante. Esse engenheiro aqui, ele pode estar em quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode estar em 7 posições diferentes. Então, não é que está tudo errado, né? Está faltando aqui, né? Esse aqui está vezes 7. Ou seja, isso aqui a gente tem vezes 6 ainda, que tinha ficado faltando. Então, é 7 vezes 6 vezes 6 fatorial vezes 7. Então, essa é o caso 2.
Mais uma vez, vou lembrar que está faltando esse 6 fatorial aqui no nosso segundo caso. Vamos olhar como é que fica a resposta final aqui. Esse é caso 1 e esse aqui é o caso 2. Vamos lembrar que o caso 2 está faltando 1 vezes 6 aqui, tá bom? Então, a resposta dá isso. A conta que a gente fecha, né, aqui, depois você pode fazer na calculadora para ver quanto é que vai dar esse valorzinho aqui, beleza? Bom, isso aí fica para vocês fazerem em casa. Mas eu espero que você tenha entendido que os problemas de contagem, ele tem essa questão assim, cada problema é um problema. A gente viu o primeiro problema, organizou direitinho na fila, rodou, viu a quantidade, fez a multiplicação. Então, essa basicamente eram as coisas que a gente estava vendo. Então, assim, a gente acabou de ver um problema de contagem interessante, né, que é a organização de diversos funcionários de uma determinada empresa numa fila. Assim, a gente viu que se você tiver simplesmente que organizar em blocos, a gente usa o princípio fundamental da contagem, organiza primeiro os blocos e depois cada um dos participantes. É uma técnica, e a outra, né, o outro exemplo, foi onde eu precisava deixar um deles separado. Aí a gente avaliou eles na ponta e eles no meio. Observa o seguinte, gente, contagem, cada problema é um problema, cada análise é uma análise, mas assim, é importante que você tenha entendido que assim, a gente tem umas técnicas para atacar o problema. Você pode se perguntar assim, e se a gente quisesse deixar outras pessoas separadas? Garanto para você que o problema ficaria bem mais difícil. Fica o desafio para você tentar fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.